Quem repercute o dado de IPCA 15 de setembro conosco é agora Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Seja bem-vindo, Flávio, é um prazer tê-lo por aqui. Oi, Gabriel, bom dia. Bom dia a todos. Já esperávamos um rebote, uma inflação positiva depois da deflação do mês passado de agosto, mas esperávamos um dado um pouco mais próximo do 0,51. Tivemos uma surpresinha, uma mini surpresa positiva com este dado de 0,48%. Como é que você avalia este dado prévio de inflação de setembro? Mais notícias positivas ou negativas, Flávio? Acho que no geral ficou bem parecido com o que a gente imaginava, tá? A surpresa, o número um pouquinho mais baixo, esse 0,48, foi derivado de uma alimentação no domicílio que caiu um pouquinho mais, né? Então a gente estava esperando ali uma deflação em torno de 0,45, 0,50 e caiu, na verdade, 0,63, né? Então isso acabou ajudando essa surpresa. A gente está falando aí de 3, 4 pontos no IPCA, né? Então praticamente explica a diferença. Importante a gente tentar entender a composição, né? Já se esperava alguma aceleração em relação ao mês passado. Isso basicamente energia elétrica, né? A gente teve o bônus de Itaipu, que trouxe uma redução de preços importante no mês de agosto. Agora esse bônus some. Em setembro, então, a energia elétrica subiu 12%, e isso explica, então, essa aceleração. Mas quando a gente olha assim, os principais indicadores qualitativos, nada muito especial, nada muito diferente do que a gente imaginava, né? O que foi mais baixo foi pontual e, no geral, a inflação ainda bem comportada no curto prazo, mas isso já era esperado, né? Acho que o maior problema mesmo é se a gente ver agora os próximos meses, que a gente espera a reversão de alguns, né, alguns fatores, por exemplo, uma pressão maior de alimentação, e ver como é que a inflação de serviços se comporta nesse cenário. Acho que isso vai ser bem importante aí para esses próximos meses. Inflação de serviços, especialmente, que comportamento vocês esperam neste cenário? Evidentemente, claro, a gente ainda vai ter que esperar para acontecer, mas o que a gente consegue colocar já na conta para serviços que parecem ser aqueles itens que mais incomodam o Banco Central brasileiro, aqueles de combate mais dificultado. É difícil atingir o setor de serviços, porque é onde aí basicamente o brasileiro gasta o dinheirinho que ganha mensalmente. Não faz parcela de manicure, não parcela o cabeleireiro, não parcela o cinema, nem o seguro. E eu queria entender justamente o que vocês esperam daqui para frente. Vamos lá, só vou pontuar um pouquinho o que saiu hoje, Por mas a favor. gente vai falar do futuro também, né? Hoje a gente teve uma inflação de serviços até que baixa, tá? 0,12 no mês. Aqui, basicamente, foi um pouco o comportamento de cinemas. A gente está tendo agora altas mais intensas no mês de julho e depois descontos praticados em agosto e um pouquinho em setembro. Então, está mudando um pouco a sazonalidade para esse item específico, isso contribuiu para arrefecer um pouco a parte de serviços. Também a alimentação fora do domicílio, né, que a gente está com a alimentação vindo bem nos últimos meses, acabou ajudando um pouquinho também. Mas o ponto central, a gente até já discutiu isso aqui em alguns outros programas, é mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho continua forte, né? Semana que vem vai sair o desemprego aqui, a gente espera uma taxa super baixa, 5,6, eventualmente um pouco mais baixa. O desemprego vem surpreendendo consistentemente. E aí, o setor de serviços e a inflação de serviços tem uma correlação muito forte com essa dinâmica do mercado de trabalho. Então, como a gente espera que o mercado de trabalho continue forte nos próximos meses, a inflação de serviços não deve arrefecer muito. Para a gente ter uma ideia, né, a gente vai pegar o IPCA, você mencionou 5,30, a gente está de inflação em 12 meses. Serviços 5,90, está rodando acima da média da inflação. E quando a gente vai pegar serviços subjacentes, que são, a gente vai falar, é o núcleo da inflação de serviços, 6,70. Então a inflação de serviços realmente está muito forte, muito, assim, ela é puxada por esse mercado de trabalho muito apertado. E aí a gente tem um problema, né, um agravante, que a gente está. Qual que é a preocupação? Como eu falei, no quarto trimestre, a gente tem, principalmente a parte de alimentação, uma sazonalidade pior. Então, naturalmente, os preços sobem. A gente tem mais chuvas, in natura não fica tão bom. A gente já tem observado alta de alguns preços no atacado. Então, é muito provável que esse comportamento favorável que a gente mencionou de alimentação agora nos últimos meses se reverta. E aí, no ambiente de mercado de trabalho apertado, a preocupação é justamente como, começa a subir carne, começa a subir a alimentação, aí a manicure vai lá e aumenta o preço, a empregada doméstica aumenta o preço, o barbeiro e assim por diante. Então, a preocupação dos economistas e do Banco Central é a propagação dos choques, né? Então, se a gente tiver um choque mais adverso agora no quarto tri, como é que a inflação de serviços, né? Como é que o setor de serviços vai absorver esse processo, esse choque, né, no caso, né? E se a inflação vai acelerar ou não? É bem provável que a gente tenha ainda números de inflação de serviços um pouco salgados, tá? Perfeito. Energia elétrica, claro, o bônus de Itaipu impactando bastante, mas eu trouxe anteriormente. Nos últimos 12 meses, ela continua subindo quase
na verdade aqui tem habitação em geral, mas boa parte disso é energia elétrica, está lá nos quase 7%, Flávio. Eu queria entender o que está pressionando tanto a habitação, já que a gente tem aí uma preocupação com isso. Nos últimos 12 meses tem, claro, alimentação e bebidas também se destacando com 7% de alta, mas boa parte dessa inflação concentrada no começo deste ano e no final do ano passado. Exato, é bem isso. Então a gente teve o choque no final do ano passado e começo desse ano, puxou a alimentação, basicamente. No caso de habitação, a gente tem que lembrar um pouco, a gente tem o sistema de bandeiras hoje, né? Então a gente tem bandeira vermelha 2. Então esse é o principal fator para explicar uma inflação de energia elétrica um pouco mais alta, né? A gente estava com uma bandeira um pouco melhor ano passado, a gente terminou a bandeira em verde, inclusive, né, no finalzinho do ano passado, e a gente está agora com o sistema de acionamento de bandeiras. É provável que a gente tenha agora, ou em outubro ou em novembro, já uma revisão das bandeiras para baixo, tá? É possível que a gente tenha uma redução. Inclusive, sexta-feira vai ser anunciada, amanhã no caso, né? Vai ser anunciada a bandeira do mês de outubro. Tem uma chance de cair para vermelha 1 e novembro para amarela. E a gente imagina que até final do ano fique em amarela. Então, a energia agora, nos próximos meses, vai até ajudar. Então, é bastante razoável a gente pensar que o IPCA de outubro e novembro sejam na casa do 0,20, 0,25, bem mais baixos. Só que a questão não é só o número em si, né? É sim a dinâmica, o comportamento dessa abertura e como é que vai estar a dinâmica da inflação de serviços. Mas na margem, apesar da energia elétrica estar atrapalhando agora, é bastante provável, bastante razoável a gente pensar que ela pode ajudar agora no curto prazo de novo, tá? Assim como a gente viu no mês de outubro. Perfeito. Inclusive, começamos a primavera há pouco tempo atrás, aí no início da semana. Começaram efetivamente as chuvas e a grande expectativa para que os reservatórios de água, principalmente aqui na região sudeste e centro-oeste, sejam recompostos, onde a gente concentra boa parte da geração de energia do país. E aí torcemos para as chuvas, para que nos ajudem aí, porque boa parte da nossa matriz energética é justamente energia hidrelétrica. Olhando um pouquinho mais para estes dados de inflação, fora destes núcleos, desses eixos que a gente sempre observa, há algo te chamando a atenção? Por exemplo, passagens aéreas, transportes, tá uma briga boa ali entre essas passagens aéreas e transportes. Me chama a atenção bastante nesses últimos meses que a gente não teve uma queda abrupta depois do período de férias. Ali em agosto e setembro são quedas até parciais apenas para essas passagens. De fato é verdade, mas ainda assim a gente tem observado o comportamento das passagens como um todo favorável, né? Quando a gente pega a inflação acumulada em 12 meses de passagens aéreas, é negativa, é bem negativa, né? Então, isso para a gente tem sido até bom. Agora, o que a gente pode esperar para os próximos meses, né? É alguma volatilidade e pressão, principalmente em novembro e em dezembro, né? De novo, momento de férias, né? A gente costuma ter uma alta de preços. Até no passado, a gente tinha mais aumentos no mês de dezembro. Agora parece que está dividindo um pouco a pressão em novembro e em dezembro. Mas o fato é que depois desse momento um pouco mais favorável, que foi ao longo do ano, né, é sazonal, então tem um movimento, teve um momento de queda, julho sobe, depois volta a cair um pouquinho. Como os preços não subiram tanto ao longo do ano, talvez isso explique a queda um pouco menor agora, recente, tá? Mas a ideia tá um cenário melhor de passagens aéreas, mas na margem agora, né, pensando para novembro e dezembro principalmente, a gente deve ter um pouco de pressão, sim, que é natural. Isso não é nada muito fora do usual, tá? Agora me ajude, quero casar essa divulgação do IPCA 15 com a ata do Copom da última terça-feira. Como é que elas se conversam, essas comunicações? Como é que essa inflação pode impactar em condição de política monetária, já que o Banco Central está tão incomodado com a desancoragem das expectativas de inflação? As desacelerações recentes que tivemos da economia, segundo os diretores do Banco Central, já estão na conta, é esperada essa desaceleração. Como é que esses dois dados, no caso a comunicação oficial do Banco Central e agora o dado de inflação, se conversam, Flávio? Bom, a gente tem a comunicação dura, né? Ainda o BC preocupado com a dinâmica de inflação de serviços, mas principalmente mercado de trabalho e as expectativas desancoradas, né? Então, isso é o fundamental. O dado hoje, ele não veio muito diferente, ele não muda muito a percepção, porque como a gente já conversou, a preocupação mais agora é como é que vai se dar a inflação de serviços nos próximos meses, né? Tinha esse movimento de bens industriais, de alimentação, que ajudaria o IPCA a ficar mais baixo, ainda que com alguma volatilidade por causa da energia elétrica, né? Mas assim, pegando outubro e novembro, como eu mencionei, a gente espera taxas relativamente baixas, dezembro sobe um pouquinho, é natural que isso aconteça.
mas vai ser mais importante é ver justamente a composição do IPCA. Então a gente tem um BC que está preocupado com a inflação de serviços, porque ele sabe que o mercado de trabalho está apertado, até aproveitando o gancho, hoje teve o RPM divulgado, e lá a gente viu uma revisão do hiato, ou seja, o BC foi surpreendido pelo mercado de trabalho mais forte. Não só o BC, a gente também, tá? Todo mundo aqui, a expectativa do mercado de trabalho, a gente continua sendo surpreendido recorrentemente por um mercado de trabalho mais forte. Então, ele revisou o cenário de hiato, né, que é a diferença do crescimento efetivo pelo crescimento potencial. Então, a economia está mais forte. E aí, isso gera um risco para justamente a inflação ficar mais resiliente. E se a inflação é mais resiliente, ela desacelera mais lento. E aí, então, o processo para a gente flexibilizar pode ser adiado. Então, a gente teve aquela boa notícia do Fed mais agressivo nos cortes de juros, né? Que aumenta a probabilidade de cortar em dezembro, mas se a gente olhar pelo Banco Central, é o contrário, parece que é mais março do que dezembro, né? A gente conversou sobre isso recentemente. Então, acho que a gente continua acreditando que o corte de juros começa em janeiro, né? Mas de fato a gente tem elementos tanto positivos, pensando pela parte de bens, mas negativos, pensando pelo lado do mercado de trabalho apertado e inflação de serviços alta, né? Então, fundamental daqui para frente vai ser o quê? Ver uma atividade desacelerando um pouco, isso trazendo, né, a inflação de serviços um pouco mais baixa e principalmente uma reancoragem gradual das expectativas. São essas duas variáveis fundamentais para a gente ter mais confiança de que a inflação vai arrefecer e isso vai abrir espaço para o BC cortar juros. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, obrigado por nos ajudar a entender este dado de inflação. 0,48% na prévia deste mês de setembro, muito impactado principalmente pelo bônus de Itaipu. Sempre um prazer conversar contigo, até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Valeu, bom serviço, um ótimo dia a você.